porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Que palavra tão encorajadora é essa? Ontem víamos que Santiago nos diz que o que é provado é a nossa fé. E aqui ele diz: feliz o homem que suporta a provação. Ontem ele dizia que a provação produz hipomoné, produz paciência, nos faz ser fortes para sustentar um peso segurando por baixo e, portanto, ter resistência, continuidade, perseverança, nos dá fibra. A provação faz isso conosco. E ele diz: feliz, bem-aventurado o homem que suporta a provação. É uma frase que nós precisamos repetir muitas vezes ao longo da vida, para aproveitarmos esses momentos que Deus nos permite passar por dores, por dificuldades, por privações, por sofrimentos. Temos que encarar tudo isso como uma grande chance que Ele nos proporciona, chance de nos aquilatarmos, ganharmos mais valor, de irmos nos formando como cristãos fortes, como cristãos corajosos, valorosos. Mas ele diz em seguida: ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me está tentando. Aqui ele já não fala mais da provação. Ele fala da tentação. Há uma diferença, embora as palavras possam ser as mesmas, mas ele está falando de algo diferente. Porque a provação é a resistência que nós temos que ter diante de uma dificuldade. A tentação nos inclina ao pecado. Então ele diz: ninguém diga que está sendo tentado por Deus. É evidente, porque Deus não nos impulsiona ao pecado, Ele não nos leva ao pecado. Muito pelo contrário. Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco Ele tenta ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência que o arrasta e seduz. Essa palavrinha concupiscência, às vezes a gente não entende o que significa. Concupiscência é a nossa fragilidade, é a nossa fraqueza. Essa fraqueza que nos faz desejar o prazer e fugir das coisas que são incômodas. Então ele está dizendo: cada qual é tentado pela sua concupiscência. Isso significa que nós temos fragilidades, nós temos fraquezas, e essas fragilidades, essas fraquezas são, por assim dizer, aquilo que nos propende para o mal. São Tomás de Aquino, quando começa o tratado da lei, na Suma Teológica, ele diz algo muito bonito, é denso, ele é muito denso quando ele escreve, é econômico nas palavras, mas há muito conteúdo. Ele diz que convém ao homem ordenar-se ao fim último, que é Deus, mediante atos. Mas os atos têm princípios bons, se forem atos bons, e princípios maus, se forem atos maus. E ele diz: o princípio intrínseco bom que nos conduz ao bem é a virtude.
princípio intrínseco mal é o vício. Ou seja, é a nossa inclinação para o pecado. O princípio extrínseco, exterior, que nos move ao bem, é Deus, que nos ensina pela lei e nos ajuda pela graça. E o princípio extrínseco que nos impulsiona ao mal é o diabo. Então, de uma maneira muito simples, ele coloca todo esse mapa diante dos nossos olhos, para dizer, olha, como diz Santiago aqui, nós temos uma propensão ao mal, nós somos inclinados ao pecado, e a natureza toda é assim. Por exemplo, se você tiver um terreno e não limpar o terreno, vai aparecer todo tipo de praga ali dentro, peste. Um belo dia você vai chegar e vai ter lá uma capivara lá dentro. A natureza, ela está inclinada para o mal. Infelizmente, ela tem essa marca. Se você não limpa a casa, ela não tende a ficar limpa, ela tende a sujar. Então, se você não limpar, ela vai ficar suja. Essa mesma inclinação para o mal existe em nós, e é até um pouco mais forte. E ela é o princípio da tentação. Então, Santiago, de um jeito muito simples, ele diz: cada qual é tentado por sua própria concupiscência, ou seja, nós temos essa fraqueza que é a ocasião da tentação, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, ele apresenta esse mecanismo de uma maneira muito simples. E nós precisamos estar atentos a isso. Na carta aos Efésios, quando São Paulo comenta a armadura do cristão, no capítulo 6, a primeira peça dessa armadura é o que ele chama de cinturão da verdade. A gente traduz por cinturão, mas na verdade não é bem um cinturão, é uma espécie de fraldão, que os lutadores antigos, eles lutavam corpo a corpo. Então eles tinham que proteger as partes mais sensíveis do corpo usando uma espécie de fraldão, como os lutadores de sumô fazem, que era para proteger aquilo que era mais frágil. Ou seja, nós precisamos conhecer a nossa fraqueza, qual é a nossa concupiscência, qual é a nossa fragilidade. Por quê? É na medida em que nós conhecemos que nós, por assim dizer, nos vestimos com o fraldão da verdade. Ao contrário, uma pessoa que não conhece sua fraqueza, que não conhece o seu defeito dominante, os seus vícios de temperamento, as suas dificuldades, essa pessoa, ela vai ser presa fácil da tentação. Porque ela sempre vai estar, digamos assim, enganada e, portanto, na hora que a sua fraqueza for solicitada, ela é pega de sobreaviso. Então ela vai conceber o pecado e o pecado vai produzir a morte. Ela nunca vai conseguir fluir na vida sobrenatural. Ao contrário, a Escritura nos manda confessar os nossos pecados. Então nós temos que ter clareza das nossas fragilidades. Porque assim, se nós temos clareza das nossas fragilidades, se nós, digamos assim, somos adeptos dessa confissão existencial, de dizermos com toda a consciência para nós mesmos qual é a nossa fraqueza, como é que nós temos que evitar as ocasiões, as circunstâncias ruins, etc., nós vamos andar longe dos muros da nossa fragilidade. E aí, nós seremos menos solicitados naqueles aspectos que mais nos provocam.
Em seguida ele diz: meus irmãos queridos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Isso é lindo. E é tão profundo que São Boaventura escreveu um livro só a partir desse versículo. Chama Recondução das Artes à Teologia. Porque ele comenta essa expressão, Pai das Luzes. Por que Deus é o Pai das Luzes? Que luzes são essas? Então ele diz, a primeira luz é a luz do Verbo eterno. Mas do Verbo decorrem todas as demais luzes. A luz natural, a luz dos nossos sentidos, a luz da razão e, por último, a luz da fé. E todas essas luzes estão subordinadas de tal modo que a luz da fé é a mais ampla. E ela que nos faz contemplar Deus, no qual não há sombra de variação. Como diz um salmo, ele é semper idem, é sempre o mesmo. Na carta aos Hebreus também se diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ou seja, nele não há sombra de variação. Quando nós entendemos que Deus está por cima de todas as coisas, com uma estabilidade total, o nosso ser se pacifica na medida em que nós conseguimos subir para a contemplação dessa invariabilidade de Deus. Ele não é inconstante, ele não muda de ideia. A Escritura algumas vezes diz que Deus se arrependeu de ter feito isso ou aquilo, mas são expressões antropomórficas. Nós estamos projetando sobre Deus sentimentos humanos. Ele em si é perfeitíssimo. Ele não tem ansiedade, não fica aflito, não sofre angústia. E por isso ele é a fonte da nossa paz. Todo dom perfeito vem dele porque ele é perfeito. Ele não tem algo a ser alcançado. Pelo contrário, ele é o fim. E por isso tudo vem dele, tudo procede dele. E tudo que vem dele é bom, é perfeito, é agradável, como diz São Paulo na carta aos Romanos. Mesmo aquilo que nos parece talvez um pouco ruim, que nós digamos, mas será? Se vem da providência de Deus é bom. Deus de alguma maneira nos está santificando. De livre vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Ou seja, nós precisamos entender que nós somos gerados pela palavra da verdade. O Verbo, a segunda pessoa da Trindade, que aqui é chamado de palavra da verdade, ou seja, que nós precisamos contemplar todo o tempo como a regra, a medida de todos os nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós vivemos. Quando nós percebemos que nós estamos em Jesus, nós estamos unidos a Cristo, e que nós estamos sendo gerados nele, então, queridos irmãos, nós começamos a entender que o único mal que existe é o pecado. Todo o resto pode ser ressignificado, pode ser metabolizado de uma maneira criativa para nos fortificar, para nos aperfeiçoar. Deus está fazendo conosco isso todo o tempo. Que nós possamos, unidos a Cristo, a palavra da verdade, deixar que a nossa mente seja iluminada por essa luz maravilhosa, grandiosíssima, que nos explica que tudo, absolutamente tudo,
pode cooperar para o nosso bem, para a nossa união sobrenatural com Deus, e que isso é o que mais importa. Suportemos todas as coisas com coragem, com grande paciência, muito unidos a Jesus Cristo. Então, dia após dia, nós seremos aprovados, e a coroa da glória que Deus tem para nós será preparada de uma maneira mais pura, mais santa, porque nós teremos passado essa vida sem reclamar, sem murmurar, sem nos desesperar, sem nos angustiar, mas caminhando entre as coisas que passam, abraçamos as que não passam. Abraçamos Deus na sua completa invariabilidade, na sua paz absoluta, na sua estabilidade completa, nesse descanso de que todos nós precisamos e que a nossa alma tanto anseia.